Olá pessoal, bem-vindos ao canal, Pastor Rodrigo Agripino aqui. E hoje nós vamos conversar a respeito de um dos temas mais fascinantes e intrigantes, né? Talvez da Bíblia, que é referente à marca da besta, o número 666, tá? A intenção aqui hoje não é conversar com vocês e destrinchar toda a questão do Apocalipse, das bestas, da volta de Cristo, dos sinais. Esse não é a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é apenas falar a respeito da marca da besta, o número 666, tudo bem? Agora, por que isso é importante? Além desse tema ser um tema extremamente debatido e discutido tanto na academia quanto desde a antiguidade até a nossa era contemporânea, muitas pessoas elas não se dão conta de que esse número, o número 666, que é a marca da besta, ele está em total andamento, está caminhando já nos nossos dias atuais. E muitas pessoas ainda não se dão conta disso. Não se dão conta disso porque elas não se importam muitas vezes em aprender, em estudar, e também porque não prestam atenção nos sinais ao nosso redor, né? Então aqui nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de 7 temas aqui, né? Esses temas são, primeiro, o que é a marca da besta e o que a Bíblia realmente diz sobre a marca da besta. Segundo, a origem e o significado do número 666. Terceiro, quem é a besta segundo a Bíblia. Quarto, quais são as duas principais interpretações mais discutidas de quem seria a besta. 5. As consequências de receber esta marca segundo as Escrituras. Sexto, teorias atuais de onde podem vir ou já estão vindo, né, o sistema da besta que antecede a sua chegada. Então vamos fazer uma conclusão e uma reflexão. Amém? Então vamos começar aqui, primeiro ponto aqui, né, o que é a marca da besta, né? E da onde vem isso? A palavra do Senhor, ela descreve isso no livro de Apocalipse, no capítulo 13, do capítulo 16 até o verso 18, né? 13, do 16 ao 18, diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, tá? Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. A primeira delas é que este texto, ele está dizendo que o número 666, ou essa marca da besta, ela tem a ver com um sistema econômico financeiro. Quer dizer, a pessoa que receber essa marca, ela poderá continuar a sua vida normal, ela poderá comprar, vender, fazer as coisas. Agora, aquele que não receber a marca, aquele que não quiser a marca, esse vai ficar impedido de comprar e de vender. Ele não vai poder, por exemplo, ir no mercado e comprar as coisas. Ele não vai poder pedir para alguém fazer isso para ele. Haverão restrições de uma maneira tão grande que essa pessoa, se ela não receber a marca da besta, então, se Deus não aguardá-la, ela literalmente passará fome, ela e toda a sua família, e será um momento de muita angústia e muito sofrimento. Então, diz que haverá uma besta. Essa besta, pessoal, ela é uma pessoa, ela não é um monstro literal. Embora muito tempo atrás existiam cadeias ou linhas teológicas que acreditavam que a Bíblia era totalmente literal e que realmente viria uma besta ou alguma coisa totalmente deformada, né, à vista dos homens. Mas eu e muitos outros, nós não queremos assim, né? Então a besta, ela é uma pessoa, né, um ser humano, por assim dizer, que ele vai implementar um sistema de controle de compra e de venda. E isso, segundo as Escrituras, diz que será implantado dentro da pessoa, de alguma maneira, né? E terá uma marca na testa ou na sua mão direita, tá? A grande questão é que quem não tiver a marca não poderá comprar, tá? Agora, o que mais a Bíblia fala? A Bíblia diz também o seguinte, que aquelas pessoas que receberem essa marca, que decidirem ceder ao anticristo, que é a besta, né?
aqueles que decidirem ceder ao anticristo, eles receberão ali uma punição. Por exemplo, em Apocalipse 14, do 9 ao 11, eu não vou ler, mas ali fala de um julgamento divino que vai vir para quem receber essa marca. A grande questão, pessoal, porque existe a marca de Deus, né, a marca da promessa, e existe a marca do anticristo. Quando chegar o momento que este anticristo ele começar a realmente implementar essa marca na mão das pessoas, basicamente a pessoa que receber dessa marca, ela vai estar vinculada totalmente com o anticristo. Ela vai estar negando a Deus como Criador, a Jesus como Filho e ao Espírito Santo. Ela vai estar dizendo, eu prefiro estar, poder comprar, poder continuar a minha vida com a marca e vinculado com o anticristo, do que não ter a marca e continuar com Deus. Então essas pessoas, no final dos tempos, ela vai ser julgada e ela vai ser condenada, tá? Em Apocalipse 16, 2, ele vai falar que todas as pessoas que receberem dessa marca, eles vão sofrer uma praga, né? A palavra fala que haverão tormentos, né? Meses de tormento, que eles procurarão a morte e não encontrarão a morte. Eles não vão conseguir morrer. Mesmo que ele tente se matar com dores, a morte vai fugir deles, né? Nós vamos falar disso aqui um pouquinho mais à frente. Em Apocalipse 20, verso 4, ele vai falar a respeito dos mártires, né? Pessoas que preferiram a morte do que, de fato, receber a marca da besta, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Que o anticristo, para aqueles que negarem e não receberem a marca da besta, a marca que ele está oferecendo, chegará um momento de que essas pessoas terão as suas cabeças cortadas, terão a sua vida extinguida, porque elas decidiram ir para Deus, tá? Então, é uma coisa muito complexa e muito complicada, não é? Agora, a grande questão é que a marca da besta, ela é inevitável. Em um dado momento, haverá o anticristo, ele estará conosco e ele vai implementar esse sistema. Por mais que talvez alguns de nós, talvez você que está ouvindo esse vídeo, nunca parou para pensar nisso, mas talvez a pergunta é, mas como que ele vai fazer uma coisa dessa? Como que ele vai impedir alguém de comprar ou de vender? Como que vai ser colocada essa marca? E como é que ele vai obrigar, né? Então, existem muitas e muitas questões que eu vou tentar, ao longo desse vídeo, explicando para vocês algumas, né, das possibilidades, das teorias e daquilo que pode acontecer quando chegar esse momento. Mas antes disso, né, o que significa o número 666? O que é esse número? Bom, esse número, pessoal, ele é um número simbólico, né? Obviamente, né? Você vai perceber que o livro do Apocalipse, ele conversa muito com as pessoas através de símbolos, né? Existe uma simbologia. O livro do Apocalipse, ele não é um livro simples de se entender, porque ele é um livro que ele fala do passado, presente e futuro, ele mistura as coisas, né? E ele fala muito através de simbologia. Por quê? Porque naquela época também os cristãos já eram muito perseguidos, né? E então a simbologia, de certa maneira, era uma maneira de proteger o livro, de fazer com que apenas aqueles que entendiam, né, de Cristo, eles conseguissem compreender, aqueles que recebessem uma revelação do Espírito Santo poderiam compreender, né, nos detalhes ali o que estava acontecendo. Mas digo para vocês que nem hoje nós, na era contemporânea, podemos afirmar 100% de que entendemos 100% do Apocalipse. Existem muitas teorias, por exemplo, da volta de Cristo, né? Se Cristo ele vem antes da tribulação, se ele vem no meio da tribulação, se ele vem depois da tribulação, que obviamente isso é um momento para um outro vídeo, né? Quando nós podemos falar de repente a respeito da volta de Cristo, né? Mas o número 666, né? A palavra do Senhor diz lá quando nós lemos em Apocalipse 13 e 18, que o número 6 é o número do homem, né? Então o número 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia. Existem simbologias de números bíblicos, né, na Cabala judaica, por exemplo. Tá? Então, né, por exemplo, o número 12, ele significa governo, né, porque são 12 discípulos, né, são o dia dividido de 12 em 12 horas, são 12 meses no ano e assim por diante. Né, o número 12, por exemplo, é o número de governo. Né?
O número 7 é o número da perfeição. Tá? A palavra do Senhor diz que tem a perfeição. São 7 principais festas religiosas judaicas, né? Enfim, não vou entrar muito no adendo aqui, mas o número 7, ele representa a perfeição. Agora, então, algumas interpretações do número 666 é que o número 6, ele é um número imperfeito, né? Então, ele sendo um número imperfeito, ele tenta chegar à perfeição. Né? Então, algumas pessoas dizem que o 666 é o imperfeito tentando ser perfeito. Tá? Essa é uma das interpretações. A que mais eu sou a favor é a interpretação de que, como o número 6 ele é o número do homem, tá? E a Bíblia fala do 666, que é a marca da besta, que ela se refere ao anticristo. Então, a marca da besta, ela tem a ver com o anticristo. O anticristo é um homem, né? Só que, como ele tem 6666, ele não é um homem normal. Ele é um homem, não vou dizer um super-homem como né, o herói, né, dos quadrinhos, não, mas ele é um super-homem no sentido de que ele é um homem que ele é talvez geneticamente modificado, ele tem uma ascensão espiritual maligna muito grande, né? Então ele tem uma capacidade maior e melhor cognitiva, física do que qualquer outro homem, né? Então ele vai ter atributos que talvez por modificação genética ele vai receber por conta disso. Só um adendo, né? Pra eu tentar acrescentar algo para vocês. Claro que isso não é bíblico, que eu vou dizer, é apenas uma experiência que eu vivi, um momento da minha história, da minha vida cristã. Uma vez nós estávamos em um local e uma pessoa, infelizmente, ela recebeu uma entidade, né? Recebeu uma entidade ali e essa entidade se identificou como sendo Lúcifer. Não, eu sou Lúcifer, né? E na época a minha pastora expulsou, né, aquela entidade, e eu perguntei para ela, falei, olha, ele disse que era Lúcifer, mas como é que pode? Daí ela disse o seguinte para mim, essa entidade não é Lúcifer, porque Lúcifer não pode incorporar um corpo humano comum, porque é uma energia espiritual muito grande. Com certeza uma pessoa comum morreria ao receber esse tipo de entidade dentro do corpo dela. Então, como o inimigo é enganador, ele estava enganando com esse nome, né? Só que isso eu escutei no ano de 2000, 2001, algo do tipo, onde ainda não haviam modificações genéticas, pelo menos não ao público, né? Então eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Agora, a Bíblia, ela usa a gematria, né? Todo o número, ele representa muitas vezes uma letra, tá? Então, por exemplo, existiu uma teoria no passado que ainda alguns teólogos ainda defendem de que, na verdade, o anticristo seria o César, né? O Nero, o César, né? Aquele que decapitou Paulo, aquele que, pela tradição, crucificou Pedro de ponta cabeça, né? E tal. E aí diz que se você pegar o nome Nero César e você traduzir ele para as letras em hebraico, né? E cada letra em hebraico, ela significa um número, tá? Quando você pega o Nero César e você coloca os nomes dele em hebraico, escreve em hebraico, e depois você conta todos os números que representam as letras em hebraico, você vai chegar, né, na somatória dos números, né, o número 666. Nessa somatória de números, né? Então, por conta dessa gematria, né, eles entendem que Nero talvez seria o anticristo, tá? Mas, né, nós vamos falar dele já, só estou dando para vocês aqui uma explicadinha de algumas coisas, tá? Agora, quem é a besta, né? Segundo a Bíblia. A Bíblia, ela vai falar a respeito de duas bestas. Não vou me adentrar muito. Vai falar de uma besta que é uma besta religiosa, que essa besta religiosa, ela vai estar num governo religioso, talvez o mais conhecido do mundo, o mais atual do mundo, e essa besta, ela vai dar total apoio à segunda besta, que é o anticristo, né? Que essa segunda besta, ela é que vai ter
todo o controle econômico e global, né? Entende? Então, essa besta, ela vai trazer o 666. Porém, ela vai receber ajuda da besta religiosa antes dela, né? E essa besta religiosa, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas ela vai dar uma ênfase, né? Mas a Bíblia fala dessas duas bestas aqui, tá? Agora, quais são as duas interpretações mais discutidas dessa besta que vai trazer o 666? Afinal, quem ela pode ser, como ela pode ser, da onde ela pode vir, ela já está conosco, ela não está conosco, né? O que se diz? Bom, tem muitos estudiosos como Bruce Metzger, Richard Buckham e Elaine Pagels, eles defendem, né, em seus livros, em suas escrituras, né, de que a besta ela já veio, né, esse tal de anticristo, né, o anticristo já veio e ele de fato foi, né, Nero, né? Eles defendem que foi Nero, como nós falamos agora há pouquinho do número 666 dele ali, então defendem que foi ele, porque ele foi o primeiro que perseguiu os cristãos, que matou os cristãos, que fez tudo para destruir o cristianismo, né? A partir dele ali, dos seus seguidores mais à frente, vai começar a expandir o paganismo, entre outras coisas que vão acontecendo ali, né? Então, alguns acreditam que pode ser ele, como esses autores. Outros acreditam que podem ter sido outros imperadores romanos, né? Por exemplo, como Dominiciano, né? Que ele foi um daqueles também que perseguiu o cristianismo tão ferrenho quanto Nero fez isso, né? Outros acreditam que pode ser o papado, né? Não um papa em específico, mas o sistema papal, né? Eles acreditam que, até porque a Igreja Apostólica Romana, né? Ela é a maior religião do mundo, né? Onde tem mais adeptos, onde mais chega no mundo inteiro. Então, algumas pessoas acreditam de que um dos papas ele pode ser o anticristo, né? Seja ele o anticristo religioso ou seja ele o anticristo econômico, né? Algumas pessoas elas acham isso. Outros já pensam nas questões mais modernas, né? Acham que foi Napoleão Bonaparte, uns acham que foi Adolf Hitler, né? Então, algumas pessoas tentam associar esse anticristo com papas ou com imperadores ou com pessoas que passaram lá atrás, tá? Agora, a grande maioria dos teólogos renomados, né? Eles acreditam, na verdade, que o anticristo ele é ainda um advento futuro, que ele ainda vem, que ele não veio ainda. Então tem muitos cristãos, né, dispensacionalistas que acreditam nisso. Por exemplo, John Walderwood, Hal Lindsey e o próprio Tim LaHaye. Talvez o Tim LaHaye você conheça, aquele que fez os livros do Deixados para Trás, né? E tem até o filme Deixados para Trás, do escritor Tim LaHaye. Ele acredita, né, que o anticristo ele vem no futuro, tá? Então, agora, por que muitos, eu incluso nessa, por que nós acreditamos que o anticristo ainda virá? E mesmo que houveram essas outras pessoas no passado que perseguiram os cristãos, que fizeram o que fizeram, por que eles não são o anticristo, né, de maneira geral? Bom, eu poderia aqui falar muitos porquês, mas eu vou me basear aqui em 3 pontos, só para que a gente tenha uma base teológica para que você me entenda por que não podem ser as pessoas no passado. A Bíblia ela fala de coisas que ainda vão acontecer, que precisam acontecer antes de que o anticristo se levante, né? E essas pessoas antes eles não fizeram 100% tudo isso, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala de uma grande tribulação mundial. A Bíblia fala ali em Mateus 24, o próprio Jesus ele vai narrar isso, né? Ele vai dizer que haverá guerras, rumores de guerra, peste em todos os lugares. Acontecerá uma grande tribulação. Acontecerá um grande advento mundial que vai afetar todo mundo, né? Diferente das guerras que já aconteceram ou diferente daquilo que foi no passado, né? Com esses imperadores ou algo do tipo.
A base bíblica para isso está em Mateus 24, do 21 a 22, que diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Em Apocalipse mesmo, 7,14, né, ele fala que, algumas pessoas que foram salvos, eles vêm da grande tribulação, pessoas que morreram na grande tribulação e elas subiram aos céus. Então, ao longo da história, nunca houve, embora nós passamos já por 2 grandes guerras, mas não houve uma guerra ao ponto de que, se ela não fosse interrompida, nenhuma carne se salvaria, ou seja, seria a extinção da raça humana. Não houve algo nesse patamar gigantesco. Então, por isso que esse é um ponto que eu trago como argumento de que ainda não aconteceu, esse anticristo ainda não chegou. Segundo ponto, fala de uma adoração universal a essa besta. Quer dizer, diz que essa marca, ela vai trazer também uma adoração. Por isso que a pessoa que recebe a marca, ela estará condenada. Não só apenas por receber a marca, porque a marca, ela vai trazer junto com ela uma adoração à besta. A palavra diz que eles adoraram a besta, né? Como eu disse, eu não vou entrar no detalhe porque é muito grande, mas no livro de Apocalipse, referente a essa besta, vai dizer que aqueles que receberam a marca, eles adoravam a besta, adoravam como se ela fosse o próprio Deus. Ou seja, explicitamente negando a Deus, né? Então, por exemplo, Apocalipse 3:8 diz assim, vamos ler, vai. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Percebam? Então aqui está dizendo que estas pessoas, elas vão adorar a besta e o seu nome não estará escrito no livro da vida. E por que é importante o nome de alguém estar escrito no livro da vida? Porque quem estiver com o nome escrito no livro da vida, então será salvo. Seu nome tem que estar no livro da vida. E só encontra o nome ali aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e têm buscado viver uma vida de obediência. Em Apocalipse 13:12 também fala assim, que essa besta, né, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Quer dizer, então percebam que essas bestas, né, essa besta em específico e a outra, elas então mais uma vez requerem uma adoração, né? E nós só podemos adorar ao Criador, né, a Jesus e ao Espírito, né? Então aqui é algo que ainda não aconteceu. Então não se levantou hoje um ser humano ainda que está pedindo, olha, se prostrem a mim e adorem porque eu sou isso, eu sou aquilo. Essa figura ainda não apareceu. No passado, esses imperadores pediam adoração, só que não havia acontecido, por exemplo, essa tal guerra, né, tão gigantesca, né? Bom, no item 3 que eu trago como argumento é o sistema econômico global, né? Então vamos lá, em Apocalipse 13, do 16 ao 17, diz assim, que essa besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que estiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Então nenhum dos imperadores, papas, reis, tiranos do passado obrigaram e colocaram marcas em ninguém, ó, se você não tiver essa marca, quer dizer, isso não aconteceu. Compreende? Então, esse anticristo que trará a marca da besta, o 666, né, ele ainda não se manifestou. Ele ainda não se manifestou. Agora, a gente entra, no final, as pessoas vão entrar em um dilema nessa fase da vida. Obviamente, por quê? Porque ou eles não aceitam a marca e perdem a vida, mas vão para o céu, ou eles aceitam a marca, não perdem a vida, porém ficam na terra e no julgamento não vai para o céu, né? Então é uma coisa que pessoas elas vão ter dificuldades nessa época, né? Do que elas vão
fazer e como que isso vai acontecer. Agora vem a pergunta, né? Hoje, nos dias atuais, quais são as teorias contemporâneas dessa marca, né? Como que nós podemos identificar de onde vem essa marca e como que ela pode ser, né? Como que a besta ela vai poder talvez controlar quem compra ou quem vende, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos vendo bastante nos nossos dias atuais as CBDCs, né? Que são as moedas digitais, né, nos bancos centrais. Então hoje, o que acontece? Hoje você pode, por mais que já existe um controle financeiro bancário, mas hoje você pode sacar o seu dinheiro e você pode ir no mercado, você pode comprar o que você quiser com o seu dinheiro em espécie, né, o dinheiro físico. Contudo, né, cada vez mais nós estamos vendo uma diminuição do dinheiro. Já existe hoje, né, uma ideia bem forte que já está sendo implementada referente a você ter dinheiro totalmente digital e acabar com papel moeda, certo? Então, por exemplo, lá na China, a China já implementou, né, o Yuan digital, né? A União Europeia já está desenvolvendo, né? O próprio Brasil, né? Os Estados Unidos estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais. Então, a grande questão é que chegará um momento que nós não teremos mais dinheiro digital e tudo vai ser através ou do cartão ou algo do tipo. Aí você vai perguntar para mim, pô pastor, mas hoje nós já usamos o cartão de crédito, né? Hoje já temos isso. Então qual que é o problema disso? Qual que é a dificuldade disso? Eu poderia listar vários com vocês aqui, mas a grande questão é o controle. É o controle, né? Hoje nós temos um cartão físico que você pode comprar as coisas. Porém, e se amanhã, por algum motivo, para facilitar, eles inventarem algo do tipo assim, olha, vamos agora implementar um chip, uma marca na mão ou na testa para facilitar. Quando você entra no mercado, você pega as suas coisas, vai ter um scanner que vai te escanear, você leva e vai ser debitado da sua conta social, certo? E ali vamos acrescentar nessa marca os seus dados, tipo sanguíneo, se você tem uma pessoa que tem algum risco de doença, tudo nessa marca. Então, aí você está com essa marca, você não precisa fazer mais, não tem mais que ter cartão, não tem mais que ter os seus documentos de identificações, não tem mais nada, só essa marca. Parece uma maravilha, né? Ninguém mais vai poder te assaltar, você não vai esquecer cartão, não vai precisar de senha, porque você vai ser o seu próprio banco, por assim dizer. Agora, o que impede do governo, porque de repente você não está adequado a alguma coisa que o governo quer, né? E você simplesmente eles pegam e falam, olha, porque você não é um bom cidadão, nós vamos agora cortar, ou vamos limitar o que você compra. Vamos limitar o que você pode comprar, onde você pode comprar, o que você pode fazer. Né? Isso já poderia, de certa forma, acontecer hoje. Né? Se o governo bloqueasse as suas contas hoje, você pode pedir emprestado para sua mãe, para o seu pai. Agora, e se todo mundo só pode comprar com a marca? E se o governo tiver uma fiscalização tão grande que eles sabem quem comprou se deu para você alguma coisa e eles também serão penalizados. Compreendem? Parece até um absurdo, mas vemos e convenhamos, os nossos pais há 30, 40 anos atrás nunca imaginariam que teríamos smartphones que poderíamos gravar a nossa voz e termos conversas ao vivo. As coisas elas mudam, né? Obviamente, então, poderia ser também criado um sistema de crédito social, né? Hoje nós estamos vendo muito falar a respeito das inteligências artificiais, que elas estão cada vez mais rápidas, mais acessíveis à grande massa de pessoas. Só que isso também traz um problema, né? Quanto mais nós temos inteligências artificiais, robôs, né, ou softwares pensando pelos humanos, significa então que o nosso emprego ele pode estar em risco. Por exemplo, para que nós precisaríamos hoje de um carteiro, de um jornaleiro, sabe? De pessoas que vendem seguro de vida, seguros de carros, ou pessoas que vendem imóveis. Embora todas elas ainda existam hoje, mas se nós pararmos e pensarmos um pouco, isso para ser substituído pela inteligência artificial é muito rápido. E os grandes empresários, as pessoas que retêm, né, grandes dinheiros, empresas, para eles, obviamente, é muito mais fácil você ter uma pessoa que opera 30 robôs
do que ter 30 funcionários, que esses 30 funcionários, eles têm encargos que tem que pagar para o governo por conta deles, eles ficam doentes, eles estão de mau humor, eles erram porque são humanos. Imagina então um empresário se ele tem a opção de ter apenas um ser humano que controla mais 30 máquinas. Compreende? Então, o que vai acontecer? Se a inteligência artificial continuar dessa maneira, significa que muitos empregos estarão muito em risco. E muitos já estão perdendo seus empregos hoje. Hoje você, por exemplo, já consegue aprender idiomas com a inteligência artificial. Você não precisa mais de um professor, não é? O próprio Elon Musk, ele já levantou essa questão, ele disse que será necessário, em um dado momento, criar um sistema de crédito social. Né? Ou seja, pessoas que não terão mais o seu emprego, não terão mais como trabalhar, o governo então começar a pagar como se fosse uma mensalidade para aquela pessoa, porque ela não tem mais como trabalhar. Né? Para algumas pessoas isso vai ser, entre aspas, ótimo, né? Puxa, não tem mais que trabalhar e o governo vai me pagar. Legal. Só que você vai cair no mesmo sistema. Se for a marca da besta, o que te impede do governo cortar qualquer benefício que você tiver, caso você não queira, né, avançar ou fazer aquilo que o governo quer que você faça ou que a besta quer que você faça. Então, pessoal, existem muitas maneiras de que o anticristo ele pode, através da marca 666, implantar isso em nós, e existem muitas coisas que podem acontecer. Agora, para a gente fazer uma conclusão aqui desse vídeo e fazer uma reflexão a respeito dele, bom, chegará um momento, não é, que ficará claro para cada um de nós, né, de que o anticristo ele já estará, né, vivendo, já estará em terra. Né? E vai chegar um momento que então nos será colocada a opção de receber essa marca ou não. Ainda você deve estar com dúvida, talvez, de como que isso pode acontecer. Vamos colocar aqui um cenário então, pessoal. Imagina então que houve uma grande guerra. Lembra que eu falei que um dos sinais do anticristo seria uma grande guerra, uma grande pandemia, alguma coisa mundial que muitas pessoas estariam morrendo, né? Então imagina que está um caos, o mundo virou um caos. Então se levanta alguém que é um pseudo salvador, que ele vem, ele faz uma proposta. Olha pessoal, para salvar o mundo desse caos, vamos criar então uma moeda única, uma religião única, vamos unificar todos nós, vamos acabar com as diferenças, né, de religiões, de deuses, vamos ter uma única religião, uma única fé, uma única moeda, né, e vamos acabar com esse caos. Talvez quem viver nessa época vai estar numa situação já de dificuldade, de batalha, de luta e quer que a guerra acabe, e quer que as lutas terminem, quer que as pandemias acabem. Então, vem uma pessoa, talvez de um órgão grande, quem sabe da ONU, não sei, mas vem uma pessoa com um discurso que abrange a humanidade. Então as pessoas falam, eu quero, não aguento mais. E ele fala, então, vamos oferecer agora um sistema de crédito social que vocês vão receber. Só que para você comprar e vender, vamos acabar com cartão, com dinheiro, e é uma marca na mão ou na testa. Se isso chegar e você estiver vivo, então, ali você vai ter uma escolha. Se você vai aceitar essa marca ou se você vai preferir, não, eu vou, porque eu creio no que a palavra do Senhor diz, então eu vou seguir a palavra do Senhor com fé e eu vou manter na presença do Senhor. E ali chegará o momento da sua decisão. Né? Então, terá um momento que a sua fidelidade ela será provada. Né? E nesse momento será a decisão da sua vida. Se nós estivermos vivos até este momento, então, neste momento teremos que tomar uma decisão. E eu oro a Deus para que cada um de vocês tome a melhor decisão. Amém? Bom, fico por aqui. Muito obrigado por esse tempo seu, obrigado por esse tempo de demanda, de assistir esse vídeo. E põe nos comentários, novamente, o que você achou, quais são as suas ideias da marca. Se você gostaria, de repente, de fazermos uma série aqui com mais detalhes, né, dessa questão do Apocalipse, fico à disposição. Bom, Deus abençoe vocês.